Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui em nosso canal. Vamos falar com você sobre essa questão do pensamento. Você deve ter percebido já em si mesmo a aflição que é o pensamento. Chega um momento em sua vida que você começa a perceber que não tem absolutamente qualquer controle sobre o que acontece. Externamente e também, principalmente internamente. É aqui que você se vê dentro de uma condição onde você começa a desconfiar que há algo errado com esse modelo psicológico de existência que você carrega. Ou seja, você começa a desconfiar que essa condição caótica de movimento de pensamento acelerado, correndo dentro de você de uma forma descontrolada, inquieta, isso não pode ser natural. Há algo errado aqui. Veja, o nosso trabalho aqui nesses encontros é trabalhar isso. O fim para essa condição psicológica de inquietude interna. Uma quietude produzida pelo pensamento, engendrada, construída e sustentada por toda essa desordem psicológica em que nós estamos vivendo. Nós não sabemos quem somos. E o nosso primeiro contato com a vida, nas experiências do viver, é o contato através de uma visão que o pensamento constrói. Então, o modo que temos de lidar com o que acontece à nossa volta, isso tem sido assim desde quando éramos bem pequenos, tem sido sempre através do pensamento. Veja o quanto o pensamento tem uma grande importância aí dentro. No entanto, o pensamento é essa condição que acabamos de colocar aqui para você. É essa condição de contradição, de conflito, de desordem. O pensamento é desordem. Eu digo, psicologicamente falando, vivemos numa inteira desordem, que também se reflete em nossa vida externa. E nós nunca paramos para perguntar: quem é esse que pensa? O que é esse pensamento? Como funciona essa questão do pensamento em mim, dentro de mim? Eu tenho algo aqui para lhe dizer, nesses próximos minutos, que irá mudar completamente sua visão a respeito sobre quem você é, sobre quem é você. Você, por exemplo, se vê como alguém produzindo esses pensamentos. Você se vê como um pensador. A sensação que você tem é que você é aquele que está construindo esse pensamento. Até porque esses pensamentos parecem para você ser muito particulares e que você é o construtor deles. Isso não é verdade. Pensamento é um fenômeno que aparece aí, nesse mecanismo, nesse corpo-mente. É uma aparição dentro dessa consciência. Mas não é algo que você produz. Repare que todo pensamento que surge é uma memória, é uma lembrança, não solicitada. Você está aqui e um pensamento surge. Você não convida o pensamento. Você não produz o pensamento. Você não busca o pensamento, ele aparece. O pensamento é como a chuva. Tem um momento que o pensamento aparece e depois desaparece. Acontece o mesmo com a chuva vem, depois vai. O céu permanece limpo. O vento sopra, as nuvens vêm e a chuva cai.
Essa consciência que é você em seu ser. É algo que permanece como o céu, sempre limpo. Os pensamentos, eles aparecem e desaparecem. Aqui o que eu tenho para lhe revelar nos próximos minutos é muito, muito importante. Você não sabe lidar com os pensamentos porque você acredita que é você que precisa lidar com eles. Quando eu falo sobre autorrealização ou iluminação ou a realização da verdade sobre quem você é, eu estou falando sobre o despertar de um poder dentro de você capaz de colocar ordem a esse caos psicológico, a essa condição de completa inconsciência, mecanicidade e inquietude que o pensamento produz. O despertar de sua natureza divina, alguns chamam isso de o despertar da Kundalini. Esse é o despertar da consciência, o despertar da verdade sobre você. Isso coloca esse organismo, esse mecanismo, esse corpo-mente numa condição onde o pensamento entra em ordem. Então, toda essa tagarelice interna, incontrolável, todo esse monólogo ou diálogo que o pensamento trata, tem aí dentro de você, algo completamente fora do seu controle, isso desaparece quando você realiza o seu estado divino, o seu estado real. O que eu tenho chamado de estado natural. Alguns chamam de estado de iluminação espiritual. E outros chamam isso de despertar da Kundalini. O despertar da Kundalini é essa condição psicofísica que torna isso possível. Todo esse estado caótico criado pelo pensamento, isso está presente em razão da falta de um trabalho que você precisa fazer em si mesmo. E isso é algo que precisa ser feito hoje. Na realidade, é agora. Você precisa tomar ciência do movimento do pensamento. Quando você se torna cônscio, ciente do movimento do pensamento, você está aberto para que um processo de liberação desta presença, desse poder, dessa energia divina que você traz em si mesmo possa aflorar. A direta atenção sobre o movimento do pensamento lhe mostra que esse movimento não tem nada a ver com você. Sim, isso mesmo. Os pensamentos que passam dentro de você são produções desta existência e aparições nessa existência. Esse sentido de alguém presente que você chama eu não tem nenhum link com isso. Mas quando há uma identificação desse eu que você acredita ser com esse movimento, então esse casamento nós chamamos de ego-identidade. Então a revelação aqui é essa para você. Essa ideia de ser alguém sustenta o movimento caótico, inquieto, descontrolado, tagarela, acelerado do pensamento. O seu trabalho aqui, e é isso que eu lhe proponho dentro desses encontros, é para uma desidentificação dessa condição, dessa caótica condição psicológica. Eu chamo isso o fim do tempo psicológico, o fim da ilusão de uma identidade nessa experiência
psicológica, nesse caos psicológico, nessa tagarelice interna, nesse blá 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 interminável de pensamentos. As pessoas deitam para dormir e não conseguem, porque elas dizem: olha, eu só fui dormir muito tarde da noite. Eu só consegui dormir, pegar no sono, conciliar no sono de madrugada, porque a mente não parava. Todos vocês que estão aqui comigo sabem do que eu estou falando. Você que pode estar aqui me ouvindo nesse instante, sabe do que eu estou dizendo. Eu estou falando dessa inquietude, desse tagarelar interno, desse blá blá blá. Eu falo dos pensamentos recorrentes, incessantes, caóticos, os pensamentos maus, os pensamentos negativos, os pensamentos que são meras lembranças de fracasso, de derrota, ou de possibilidade de fracassar, de não ter sucesso, de não realizar. Todo esse processo de movimento de pensamento é medo. O medo tem como base o pensamento. Então, toda essa inquietude, ela é sustentada por essa ego-identidade, por esse sentido de alguém que acredita estar presente nessa experiência. Aqui o segredo está em descobrir a verdade sobre quem você é. E aqui eu me refiro a esse céu que falei agora há pouco, que é consciência, que é presença, que é ser. Essa verdade divina não está nessa condição de ego-identidade ou de identificação com esse modelo caótico de pensamento. Então, quando essa energia que é Kundalini desperta, aflora, quebra essa inclinação, ou esse hábito, ou esse vício, o vício do pensar, o vício desse tagarelar interno. Na Índia eles chamam de vasanas. O fim para essa ego-identidade é o fim dessas vasanas, dessas tendências latentes. Aí nesse mecanismo, nesse organismo, de cultuar, de cultivar, de se manter preso a esse vício, a esse estado caótico de sofrimento que o pensamento produz. Percebam como isso é importante. A autoinquisição, a autoobservação, olhar para si mesmo, para todo o movimento de pensamento surgindo e se desidentificar disso. Descobrir essa arte, a arte de se desconectar desse pensamento e descansar em seu ser, em sua natureza divina. Essa é a arte da meditação, da aproximação direta com a sua verdade divina. A compreensão clara disso é o que eu tenho chamado de autoconhecimento. Então, a autoobservação é essa autoinquisição. Isso lhe dá a base do autoconhecimento, que lhe aproxima daquilo que eu tenho chamado de real meditação. Isso faz com que essa energia chamada Kundalini desperte, aflore e opere uma mudança nesse mecanismo, nesse organismo, nesse corpo, mente, trazendo assim a realização da verdade sobre quem você é. Então, essa constatação da verdade sobre você, essa constatação da verdade sobre sua natureza divina, sobre sua natureza essencial. Na Índia, isso é chamado de samadhi. Você em seu ser, você em sua natureza verdadeira. E quando isso está presente, que é consciência, que é o real despertar
da Kundalini. Veja, esse é o real despertar da Kundalini. Porque quando a Kundalini desperta, o sofrimento termina. Porque a ilusão do sentido egóico desaparece. O sentido de separação se vai. Então aconteceu de verdade o fim para o sofrimento. Eu tenho chamado isso o real despertar da Kundalini. O real despertar do seu ser. O real despertar da consciência. Então não há mais separação entre você e a vida, entre você e o amor, entre você e Deus, entre você e o outro. Um estado de beatitude, de bem-aventurança, de liberação. Esse é o fim real para o sofrimento. E é a realização da verdadeira felicidade. Então, se isso é algo importante, se isso tem relevância para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e vamos trabalhar isso aqui juntos. Isso é possível. Isso é possível. Se volte para aquilo que você é. E se despertar essa realização é o fim da ilusão do sentido de separação. Não tem nada a ver com sinais ou milagres ou qualquer outra forma de